Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Neste episódio, vamos falar da cena literária do Brasil do século XIX. A Rua do Ouvidor, que aparece em textos de Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Machado de Assis e João do Rio, concentra lojas de todo tipo e também aquelas que vendem livros, grande parte importada. Logo surge a necessidade de realizar traduções do francês, autores franceses como Balzac e, novidade na época, também russos, como Dostoiévski. Nessa cena literária da Rua do Ouvidor, um editor se destaca, um intelectual negro, Francisco de Paula Brito, responsável por começar a remunerar os autores nacionais. Vamos falar neste episódio de traduções, de rede de autores intelectuais e de mercado livreiro. Estão nessa conversa a historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto, que tem uma formação interdisciplinar, partindo da comunicação e literatura, chegando ao doutorado e pós-doutorado em História pela Unicamp. É professora do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade de Brasília. Dirige atualmente o Arquivo Nacional, uma secretaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Entre suas obras, lançou Imprensa Negra no Brasil do século XIX e Escritos de Liberdade, Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil Oitocentista. O outro convidado é Bruno Barreto Gomide, que tem uma primeira formação como historiador e é doutor no campo das letras russas pela Unicamp, com estágio de cursos de universidades que vão dos Estados Unidos à Rússia. Desde 2005 é professor de literatura russa na USP, onde coordena e orienta diversas pesquisas. Entre seus livros nós temos Da Estepe à Caatinga, o romance russo no Brasil, e Dostoiévski, Na Rua do Ouvidor, a literatura russa e o Estado Novo. Ele organizou antologias de contos e textos críticos de russos, que estão atualmente nas nossas livrarias. Bom, eu queria começar, Bruno, situando as pessoas que estão nos escutando sobre essa primeira leva de leitores que leem obras importadas. Eles são capazes de ler no original, no francês, né? São livros que vêm de Portugal e da França. E então há necessidade de traduções, né? O público leitor se amplia e não entende francês e começa as primeiras traduções do francês. Eu queria primeiro contar essa primeira história. Como é que começam as traduções do Brasil? Quem são esses leitores, os tradutores e mesmo os autores traduzidos? Legal. Então, obrigado, Josélia, pelo convite. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui e dividindo a mesa com a Ana Flávia. A maioria dos leitores nessa época lia literatura estrangeira pela mediação da França, né? Isso era a dominante e muitos liam ou as edições francesas diretamente, né, que costumavam chegar muito rápido ao Brasil, né? Então havia quase uma instantaneidade, né, de circulação desses textos na França e aqui na nossa Rua do Ouvidor, né? E alguns liam em traduções portuguesas, né, às vezes espanholas, né? No caso da literatura russa, a mediação na América Latina foi quase que exclusivamente francesa, né? Então essas edições de literatura russa, elas começaram a circular no Brasil em fins do século XIX, é um período muito preciso do tempo, a gente pode quase que marcar o ano, né? 1886, 87, há uma explosão de interesse pela literatura russa na França, e aí começa-se a traduzir para o francês, né, em grande quantidade, quase industrial. E esses textos começam, então, a circular no Brasil, e a gente acha na própria Rua do Ouvidor, né, tem anúncios de livrarias vendendo Tolstói, vendendo Dostoiévski. Em outros lugares do mundo houve uma circulação também a partir do alemão, do inglês, mas na nossa parte do mundo o francês foi dominante. E o que era traduzido era, principalmente os
os clássicos do século XIX, clássicos para nós hoje, né? Porque na época a impressão que se tinha no Brasil e no mundo é de que era uma literatura nova, né? Muito desconhecida, áspera, difícil de entender. Até a própria grafia dos nomes indicava isso, né? Os nomes apareciam de modo muito modificado, muito estropiado, que indica uma pouca familiaridade. Vamos dar um exemplo? Claro. O Dostoiévski, por exemplo, vinha escrito com várias grafias. Aqui, para o ouvinte, é importante lembrar que o alfabeto russo é diferente, né? Do alfabeto latino. E então tem que se passar por um processo chamado transliteração, que é a passagem de um alfabeto para o outro, né? E nesse processo, coisas, enfim, o diabo pode acontecer, né? Cada língua vai transliterar de um modo diferente. Então, Dostoiévski podia aparecer com V, com W, com I, com Y, né? Mas podia aparecer também Dostoiévski, eu vi algumas vezes, Dostoiévski, quer dizer, várias possibilidades, né, de grafia. E hoje, ele... Dostoiévski, né? E com I, E, V, I no final, né? Mas isso, claro, é tudo convenção, né? Isso não há um certo ou um errado, depende de um padrão que é estabelecido de língua para língua e de cultura para cultura. Quem é que lê? Esses franceses e esses russos também? Nessa época, vamos falar aí do fim de século, né? Começo do século XX, quase toda a vida literária, né, brasileira, e isso não restrito de modo nenhum a essa artéria do ouvidor, né, ou ao Rio de Janeiro, realmente é um fenômeno nacional. Aliás, os primeiros a escrever artigos críticos sobre literatura russa foram intelectuais do Recife, né, foram intelectuais do Ceará, né. Há um crítico chamado José Carlos Júnior, né, que é pouco conhecido, ele aparece um pouco aqui e ali nas memórias do Pedro Nava, né? Pedro Nava, que tinha também origens, né, parte da família no Ceará, faz alguns comentários sobre o José Carlos Júnior, e esse intelectual foi formado no Recife e começa a escrever artigos sobre Tolstói num jornal de Fortaleza, né? Então, estou falando aí de 87, 88. Então, tem gente lendo desde Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ou Pelotas, né, até o Ceará, passando por São Paulo. É um fenômeno muito nacional, né, e é um fenômeno que chega a todos os grupos, ou quase todos, né, os estratos da vida literária brasileira. Então, tem leituras de anarquistas, de socialistas, de nefelibatas, de místicos, né, enfim, do que você quiser, né? Se pegar ali, já que estamos falando da Rua do Ouvidor, uma dica, né, de leitura, talvez ainda um dos melhores retratos dessa época, é o livro do Brito Broca, né, A Vida Literária no Brasil em 1900. E então todo mundo ali estava lendo os russos de alguma maneira, e no Brasil, enfim, Machado estava lendo os russos, né? Lima Barreto lia muito, né, os escritores russos, e aconselhava os seus próximos ou as pessoas a quem ele escrevia cartas que lessem, né, sempre tivessem o hábito de ler a literatura russa. Grupos religiosos também, né? Havia uma leitura muito forte do lado, digamos, de uma esquerda da época, ou de grupos rebeldes ou insatisfeitos, mas havia uma leitura também católica, né? Uma literatura conservadora, né? Uma leitura feita por sacerdotes, protestantes, imigrados no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Produziram um corpo de leitura crítica de Dostoiévski que foi muito importante, né? Então, realmente, chegava a vários nichos. Ana, vamos começar a falar, então, do Francisco de Paula Brito, né? Sobretudo com as novas pesquisas que estão sendo feitas hoje e publicadas, começamos a entender que ele teve um papel muito importante para a cena literária como um todo. Sim. Né? Também agradeço a oportunidade de estar aqui nesse diálogo, nessa conversa contigo, com o Bruno. Eu acho que falar do Paula Brito é uma oportunidade até para a gente puxar um fio que recua no tempo e faz um deslocamento também espacial, ainda que no hoje centro do Rio de Janeiro, né? O Paula Brito é um sujeito nascido em 1809, né? Falecido em 1861, que estabeleceu uma tipografia
ali na região da Praça da Constituição, atual Praça Tiradentes, né? Nesse ambiente, né, é interessante perceber que há uma efervescência das letras nacionais, seja por meio de jornais, seja por meio de uma literatura para se escutar, né, que até mesmo produzia reverberações num público também bastante não alfabetizado, né? Eu gosto sempre de lembrar que somos um país cujas letras foram cultivadas também a partir de uma estrutura de exclusão do letramento, né? A gente chega em finais do século XIX, considerando aí uma população letrada da ordem de 30%, né, nos centros urbanos. É nesse contexto que é importante olhar para o Paula Brito como alguém que atua como um desses articuladores, né, considerado um editor do Império, um grande editor do Império, que produz essa recepção de literatura francesa, de literatura portuguesa, de literatura de outras línguas nessa primeira metade do século XIX, dando demonstração dessa conexão do Brasil com esse mundo atlântico, né? Um mundo atlântico que tem uma marca bastante expressiva do comércio escravista, mas também de uma vida cultural que aponta para outras possibilidades de observação. E é interessante pensar na figura do Paula Brito como alguém que estimula não só a tradução, né? Ele mesmo se firma como de uma espécie de vanguarda da produção do conto, vai ser um estimulador também da produção de romances, né? Ele é um dos que apoia e edita Teixeira e Souza, né? Um escritor, importante dizer, né? 2 escritores negros brasileiros, né? E o Teixeira e Souza, com o Filho do Pescador, disputa, né, esse título de autor do romance brasileiro inaugural, né? Acompanhado da Moraninha, né? Enfim. Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo. É nesse cenário aí que é importante a gente observar que vários desses sujeitos que estão atentos a uma cena literária, digamos, atlântica, no mínimo, que essa recepção de obras vai acontecendo, sendo traduzida para o jornal, sendo traduzida para o teatro, sendo traduzida também no universo da música. Isso cria um espaço justamente para esse momento posterior, né? Eu não poderia esquecer de dizer, eu fiz referência ao Teixeira e Souza, mas é importante dizer que a viabilidade dessas letras, muito dependeu de sujeitos que estavam ali circulando nessas tipografias, né? E que vão, obviamente, dada a proximidade geográfica, alcançar a Rua do Ouvidor, inclusive instituir essa tradição da Rua do Ouvidor como um território das letras brasileiras e internacionais e transnacionais também, né? É importante pensar no Paula Brito como um homem negro, não na sua excepcionalidade, né? Como se fosse algo estranho. Paula Brito é alguém que vem de uma experiência nas artes, de uma tradição familiar, né? Ele é neto de um liberto, artífice, é discípulo de Mestre Valentim, filho de um pai já nascido livre. Ele, então, é um aprendiz, né, no Jornal do Comércio, nas oficinas do Planchet, né? E, a partir disso, ele vai se aventurando ali nessa virada, nesses primeiros anos do século XIX e abrindo caminho para esse universo, né? E junto com ele a gente encontra figuras interessantíssimas, né? O próprio Antônio Pereira Rebouças, que é alguém nascido em 1798, ou mesmo o Francisco Geacaiaba de Montezuma, de 94, ou mesmo, né, o Joaquim Cândido Soares de Meireles, que é um médico. Esses homens todos estão se valendo de um repertório da época e mobilizando isso no campo das letras, sendo não só público,
mas também autores. E, portanto, alimentando esse sistema, né, que Antônio Cândido, ali na frente, identificaria como tendo culminância em Machado de Assis, mas é um universo repleto de homens característicos de uma sociedade como a nossa. E que muitas vezes a gente não tem uma capacidade de percepção desses sujeitos descendentes de africanos que disputaram e deram medida também às letras nacionais. Aí a gente fala de Machado, fala de Lima, fala de Cruz de Souza, fala de uma série de outros, né? Mas é desse chão histórico e literário que esses sujeitos são viáveis. Eles não são estranhos, né? Eles são mais possíveis do que a gente hoje consegue. Pode pensar. Me fala um pouco mais dele, da produção dele. Então, como editor e como autor também. Eu acho muito interessante pensar nessa figura de um jovem negro, nascido livre, que, encantado pelo mundo das letras, entra como aprendiz de tipografia num jornal, como o Jornal do Comércio, ali no final da década de 1820, e em 1833 já figura nessa cena como proprietário de uma tipografia que ele compra do seu tio, né, o Silvino, salvo engano, né, e a partir disso ele amplia, né, essa rede de possibilidades dessas letras, né, como eu já mencionei, apoiando figuras como Teixeira e Souza, que é um contemporâneo seu, uma vez que Teixeira e Souza é nascido em 1811, mas também estimulando jovens escritores como o próprio Machado de Assis. Machado de Assis se torna um aprendiz de Paula Brito, né? Não segue, né, como editor, mas segue uma figura também estimuladora das letras. É nesse contexto que o Paula Brito vai investir não só na publicação de seus textos, ora, a maioria das vezes como pseudônimo, foi difícil, figuras como o Rodrigo Camargo de Godoy, Oswaldo de Camargo, fizeram um esforço para identificar, né, essa produção do Paula Brito, mas ele também é alguém que, na década de 1850, vai instituir aquela sociedade petalógica que, ao mesmo tempo que arregimenta, aproxima sujeitos, também catalisa experiências, ora convergentes, ora também divergentes, o que é fundamental para essa produção literária. E nesse universo, né, é que essa dinâmica de tradução, de adaptação, mas até mesmo de subversão também acontece, né? Eu acho, puxando esses fios, né, um sujeito vai levando a outro, é que a gente chega na segunda metade do século XIX com um repertório de sujeitos que reproduzem uma experiência que não é restrita ao Brasil. Né? Se a gente pensa a cena literária de territórios como Brasil e Haiti, a gente vai encontrar sujeitos que não só operam na chave da reprodução de uma certa subalternidade colonial, né, mas até mesmo esforços de aproveitamento a produção intelectual desenvolvida na França, mas que aqui vai ganhar outros elementos. Essa é uma conversa... Mais inventivos e independentes, autônomos. Inventivos, autônomos e, muitas vezes, disruptivos também. Né? A gente tem a oportunidade de chegar no momento que a gente se encontra nessa temporalidade, né, da década de 1880, né, quando figuras como um José do Patrocínio está se valendo de uma escrita positivista para contestar argumentos, hoje que nós chamamos racistas, ali no século XIX, para afirmar o quê? O direito de trabalhadores, sustentar a luta contra a escravidão, ao mesmo tempo que figuras como Antenon Firmin está produzindo
obras como da igualdade das raças humanas, em 1885, confrontando Gobineau em sua obra Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, né, produzido em 1850. Quer dizer, de igual para igual, eles respondem ao que está sendo produzido na Europa. De igual para igual, e até mesmo formulando uma tradição nesse lado de cá do Atlântico, que se conecta a experiências também de contestação que muitas vezes nos escapam, né? Por exemplo, no Haiti, como você estava comentando. Exatamente. E é curioso pensar como a gente vai ter essa observação dessas letras afro-atlânticas, né? Que pega América Latina e Caribe, né? Essa circulação de ideias que a gente tem ainda, né, uma fragilidade de mapeamento, mas que quando a gente começa a acompanhar, né, normalmente a gente puxa o fio enxergando o interesse desses sujeitos por autores europeus. Mas não existe no século XIX a Europa colonialista, escravista, sem uma América que estava disputando sentido de nacionalidade, de humanidade, de liberdade, igualdade e fraternidade. É nesse cenário que esses sujeitos, inclusive, a gente poderia tratar como responsáveis por dar uma cor local. Na verdade, eles estão dando uma cor universal que hoje nós temos lentes para poder observar, mas que o cânone da época tinha uma dificuldade profunda de até mesmo reconhecer. A gente sabe da importância eu mesma rendo homenagens ao argumento central da formação da literatura brasileira, mas a gente sabe que tem uma fratura ali no sentido de identificar isso que, em grande medida, foi colocado como literatura média, né, em que essas figuras teriam até um protagonismo maior na movimentação do sistema literário brasileiro do que necessariamente aquilo que o cânone, né, vai estabelecendo já no final do século XIX. Né? Você me permite só um comentário em cima disso que a Ana Sim. falou, Josélia? Porque quando os russos começam a chegar por aqui, eles imediatamente chamaram a atenção de grupos insatisfeitos, dissidentes, né, por várias razões e motivos, né, ligados a algum tipo de empenho por transformação social. Muitos abolicionistas, por exemplo, leram literatura russa. Né? Seu Patrocínio leu, André Rebouças leu muito Tolstói. Né? E eu gostaria só, se for possível, de ler um trechinho de uma crônica que o Machado de Assis escreveu em 1888. Eu estou aqui abrindo o livro. O livro que ele escreveu em 1888, né, sobre justamente uma tradução de um romance russo chamado Almas Mortas, né, do Gogol. É um escritor de origem ucraniana, mas que escreveu em russo. Né, então ele mesmo tem uma discussão colonial. Né, Talvez contar torno. Bem rapidinho do que trata o romance. O Almas Mortas, ele trata de um personagem picaresco chamado Tchitchikov, que viaja pela Rússia profunda, comprando servos. A Rússia tinha até 1861 um regime de servidão, né? E o Tchitchikov, ele compra servos que já morreram, mas que ainda não foram contados como mortos pelo censo. Então, pela burocracia, eles ainda vivem. Né? Constam como vivos, mas na prática já morreram. E o Tchitchikov vai pelas pequenas e grandes propriedades rurais da província russa comprando, né, aí por motivos misteriosos, né, essas pessoas que já morreram. Daí almas mortas. Né? Alma era a palavra corrente na Rússia da época para designar os servos. Né? Os servos eram contados como almas. Então, uma determinada propriedade tem 5.000 almas, quer dizer que ela tem
5 mil servos. Né? E o que me parece muito interessante é que o Machado publicou esse artigo numa coluna chamada Bons Dias, né, em 1888, um mês depois de 3 de maio. Né? E ele diz o seguinte: conhece o leitor um livro do célebre Gogol, romancista russo, intitulado Almas Mortas? Suponhamos que não conhece, que é para eu poder expor a semente da minha ideia. Lá vai em 2 palavras. Chamam-se almas os campônios que lavram as terras de um proprietário e pelos quais, conforme o número, paga este uma taxa ao Estado. No intervalo do lançamento do imposto, morrem alguns campônios e nascem outros. Quando há déficit, como o proprietário tem de pagar o número registrado, primeiro que se faça outro recenseamento, chamam-se almas mortas os campônios que faltam. Tchitchikov, um espertalhão da minha marca, ou talvez maior, lembra-se de comprar as almas mortas de vários proprietários. Bom negócio para os proprietários que vendiam defuntos ou simples nomes por 10 réis de mel coado. Tchitchikov, logo que arranjou umas 1000 almas mortas, registrou-as como vivas, pegou dos títulos do registro e foi ter a um monte de socorro que, à vista dos papéis legais, adiantou ao suposto proprietário uns 200 mil rublos. Tchitchikov meteu-os na mala e fugiu para onde a polícia russa o não pudesse alcançar. Creio que entenderam. Vejam agora que o meu plano, que não é tão fino como esse, muito mais honesto. Sabem que a honestidade é como a chita. Há de todo preço, desde meia pataca. Mas ele começa dizendo, esse narrador machadiano, eu, se tivesse crédito na praça, pedia emprestados a casamento uns 20 contos de réis e ia comprar libertos. Comprar libertos não é expressão clara, por isso continua. O que chama a atenção aqui é que o Machado, assim como vários outros, rapidamente perceberam que a literatura russa podia fazer paralelos muito importantes e significativos com as condições sociais brasileiras. Então, de cara, já há algum tipo de correlação em todos os textos críticos entre a situação do Brasil e a situação da Rússia. Queria que você desse mais exemplos de autores russos que chegam e de autores brasileiros encantados e até que os tomam assim, como influência. Olha, o grande nome na época era o Tolstói, né? Isso por vários motivos. Na época, então, sempre falando aí da virada do século XIX para o XX. Né? Isso porque, pelo menos o de mais fama, né? Porque o Tolstói estava vivo. Né? Ele teve uma vida longa para os padrões da literatura da época e, sobretudo, da Rússia, né? Cujos escritores, em geral, morreram jovens. Mas o Tolstói viveu até os seus 80 anos, né? E até 1910. Né? Então, ele chega já no século XX, em plena época dos meios de difusão de massa nascentes. Né? O Tolstói, eu costumo dizer sempre para os alunos que ele é o único romancista russo do 19 que eles podem ver no YouTube. Tem bastante gravação, né? Imagens do Tolstói. Sim. E no final da vida ele tomou outra trajetória. Exato. Ele radicalizou certas tendências doutrinárias e filosóficas que já estavam nele desde o começo. Né? Tem essa clássica discussão na bibliografia sobre a cisão entre o Tolstói escritor, até um certo ponto da vida, e o Tolstói filósofo do final. Mas é melhor apresentar a coisa como uma mescla em níveis diferentes, ao longo de toda a sua trajetória. Mas no final da trajetória ele vai não só incrementar essa produção de textos doutrinários e filosóficos, que são os primeiros que chegam no Brasil, inclusive. Antes de ler Guerra e Paz ou Ana Karenina, as pessoas estavam lendo textos que hoje quase ninguém mais lê, do tipo Em que consiste a minha fé, a minha confissão. Esses eram muito populares, muito traduzidos. Hoje são artigo de especialista, ou ainda de devotos tolstoianos, que possam existir. Mas, então, ele aumenta a produção desses textos. E para além disso,
justamente como há uma difusão grande da fotografia, o aparecimento do cinema, né, da gravação da voz, né, o Tolstói tem a sua voz gravada pelo Thomas Edison, um fonógrafo enviado pelo Thomas Edison. Pode ser visto no YouTube também, né, o Tolstói lendo textos, né, populares, né, chamados contos populares, em várias línguas. Né, ele era uma figura que sabia muitas línguas. Então tem lá ele lendo em francês, em alemão, em russo, evidentemente, e em inglês. Isso está registrado. Né? Então tem um aumento da atividade dele como publicista e doutrinador, né, e em paralelo uma possibilidade de circulação muito maior. Então ele é a figura, digamos, que está presente em revistas, em capas de revistas. Não há, se a gente pegar as revistas ilustradas da época, né, as fonfons e, né, caretas, não há uma capa com Dostoiévski, mas há capas com Tolstói, por exemplo. O Dostoiévski está correndo em paralelo como uma figura muito mais inquietante, né, do ponto de vista literário, né, certamente. Não é por acaso que o Lima Barreto, né, mencionado aqui, né, já, ele vai dar o seu famoso conselho, né, ao Jaime Adur da Câmara: leia sempre os russos. Né? Então ele fala, leia o Turgenev, leia o Gorky, leia o Tolstói, mas principalmente o Dostoiévski, né? Porque ali ele percebe que tem alguma forma diferente, não é? De conceber a literatura, enfim, o texto, a relação com o leitor, talvez o país também, talvez as desigualdades, que era mais propícia, não é? ao século que começava. Hoje tem muito uma pergunta, uma brincadeira sobre quem que prefere, Tolstói ou Dostoiévski. Isso já existia nessa época ou isso ainda não estava dado? Isso começa a existir já desde a Rússia, né? Isso tem uma origem russa em alguns textos. Por exemplo, tem um autor, o nome é difícil, chama-se Merezhkovsky, né? Dmitry Merezhkovsky, e ele tem um texto do comecinho do século XX que chama-se exatamente Tolstói e Dostoiévski. Né? Ele faz uma comparação entre os dois, então torna-se realmente muito recorrente. Não é? Essa espécie assim, de rivalidade que, na verdade, não era rivalidade. Havia, eu diria, uma competição que não era da ordem da treta, né? Digamos, eles se acompanhavam muito, escreviam com o olho um no outro. Agora é interessante observar que eles nunca se encontraram pessoalmente, né? Num meio muito pequeno, como era o dos literatos russos de meados do século XIX, em que as pessoas basicamente se conheciam, né? O Tolstói e o Dostoiévski nunca chegaram a estar no mesmo lugar, né? e conversar. Mas eles escreviam com um olho um no outro, né? E então já havia esse tipo de comparação, ou melhor, principalmente depois que o Dostoiévski morre e que começa um processo de canonização, né, de incensar o Dostoiévski, transformá-lo num grande mestre espiritual, não apenas, né, e apenas entre aspas, como um jornalista, que era basicamente o que ele era na Rússia de 1870. Ele era um publicista, um jornalista, um escritor de folhetim, né, e essa transformação dele num autor cósmico, né, metafísico, messiânico, né, espiritual, isso é uma coisa praticamente póstuma, não é? Pela geração simbolista, imigrada, e aí começa então essa disputa maior, não é? De quem é realmente o pensador, o grande, né? A grande figura central. Perfeito. Ana, você começou já a falar um pouco de uma rede que vai se estruturando, né? E essa rede também vai estar bastante ligada ao movimento de abolição e de cidadania. Queria te pedir para desdobrar um pouco mais. Sim, eu enquanto escutava Bruno comentando, né, puxando esses fios, eu fiquei refletindo sobre como diferentes abordagens do mesmo tema, tudo isso é possível. Porque essas expressões literárias de diferentes pontos do globo, né, elas eram acionadas, né, tal como eu venho pesquisando, numa tradição de afirmação de humanidade, né, de direitos, de cidadania, de confrontação a uma matriz de violência colonial.
né? E aí talvez isso explique, né, a convivência de sujeitos que não necessariamente se leram ou sequer se encontraram, mas que estão sendo acionados pelas lutas daquele tempo. Né? De quem está lendo eles. Né? De quem está lendo e por que ler. Né? É uma experiência até que a gente pode trazer para o tempo atual e imaginar como que nós construímos o nosso repertório de autoras e autores. Né? Sobretudo agora, a gente tem um desejo de falar em autoras. Recentemente, eu acompanhando um trabalho sobre as escritoras feministas da segunda metade do século XIX, a gente observa exatamente um esforço semelhante de mobilizar essas referências para propósitos que são literários óbvios, obviamente, mas são literários porque estão localizados no tempo. Né? E é nesse contexto que eu fico imaginando como que convivia tão bem, né, num ambiente como a Federação de Estudantes Brasileiros, ali na virada do século XIX para o XX, né, é um espaço frequentado por gente do centro das classes operárias, da Liga dos Chapeleiros, dos sapateiros, dos marceneiros, etc., leituras de Zola, né, de autores franceses, de autores brasileiros, de autores russos. É nesse universo, né, que a gente indo por essa chave de como se mobiliza literatura para lutas cotidianas, é que fica interessante perceber o papel, o lugar, né, desses escritos de liberdade, né, nessa segunda metade do século XIX. Né? Eu fiquei, de fato, encantado em perceber a figura de um Vicente de Souza, um médico, né, professor do Colégio Pedro II, ensinando Zola, não necessariamente no Pedro II, mas no centro das classes operárias, na escola politécnica, nesse universo. Uhum. Isso vem de uma tradição que a gente ainda não se apropriou dela. Né? Eu acho que, inclusive, a gente sai da recepção da literatura como um fetiche de erudição e aproximação à Europa como expressão do que há de progresso ou moderno, uhum, e pensa a Europa como um dos vários territórios de produção de ferramentas de luta. Né? É nesse sentido que a gente vê o André Rebouças, ao mesmo tempo atento ao que acontecia do outro lado do Atlântico, também atento a figuras como Frederick Douglass e se lançando ao empreendimento de traduzir Frederick Douglass por meio de folhetins num jornal, né, na Gazeta da Tarde, um jornal fundado por um outro homem negro livre, Ferreira de Menezes, e fazendo toda essa literatura circular. Essa recepção, esses usos sociais da literatura oitocentista nesse Brasil, que não necessariamente se pensava como um arbusto de quinta ordem no Jardim das Musas das grandes nações, isso para mim me interessa bastante, porque a gente começa a observar a nossa cena literária não no lugar de coadjuvantes, mas de protagonistas. Né? E aí esse jogo, é óbvio que esse jogo permanece aí, mas a gente consegue entender por que interessava a Machado acionar essa imagem da Rússia para ridicularizar não só republicanos de 14 de maio, mas uma tradição de escravistas que passaram o século XIX inteiro, né, jogando com o que estava à disposição nesse repertório também, né, das sociabilidades, para fazer manutenção da escravidão, das hierarquias. Né? A gente não pode esquecer, né,
O quanto que a nossa Constituição, a gente está em ano de comemoração de 200 anos da primeira Constituição brasileira. É uma Constituição que, obviamente, poderia ser lida como um arremedo dos textos constitucionais europeus, em especial franceses, mas, efetivamente, ela mostra como que esses instrumentos foram sendo utilizados pelos sujeitos sociais historicamente posicionados, né? É nessa lógica que me encanta pensar por que Machado estava atento a essas figuras, por que Luiz Gama estava atento a essas figuras, por que Ferreira de Menezes se torna um tradutor disciplinado, né, de várias obras, e como que essa observação, por certo, reproduz esses jogos de poder, mas também confronta e se desvia. É nessa brecha, né, que a gente consegue até mesmo entender uma presença das letras brasileiras num circuito de liberdade, né, que, como a gente estabeleceu, né, essa matriz de sentido, muitas vezes isso fica sequestrado, fica encoberto. Né? E aí, enfim, a gente tem agora um esforço de percepção de autores que, inclusive, nem sequer foram considerados como decisivos para perceber essa experiência coletiva, que a gente começa olha, a própria produção de mulheres, a própria produção de sujeitos, até o próprio reposicionamento de Lima Barreto tem a ver com essa outra forma de abordagem, né? E aí a Lima Barreto tem apreço pelos russos não por moda, mas por identificação. Claro. Né? Sentimento do mundo, algo assim, né? Sim. Bruno, então os russos já estavam no Nordeste, né? Estavam sendo lidos lá, por exemplo, por um sujeito chamado Graciliano Ramos, né? Ali nos anos 10, 20, que vai ser um dos grandes autores brasileiros do século XX. Queria que você chegasse já ali ao período do Estado Novo também, e como é que essa circulação dessas obras se mantém? No começo dos anos 30, né, há o que um personagem importante aqui dessa história toda, o Brito Broca, né, chamou de febre de eslavismo. Né? Ele fala que há uma onda de interesse pela tradução e comentário de literatura russa no Brasil. O Brito Broca é muito interessante porque ele foi já mencionado como historiador da vida literária do começo do século XX e é comumente associado à literatura francesa. Não é? Agora, ele era muito interessado também pelos russos. Escreveu quantitativamente menos, não é, sobre eles, mas o que ele escreveu foi muito importante como história literária, uma primeira tentativa de estudo de recepção, né? E esteve ligado a algumas iniciativas editoriais importantes, inclusive dessa época, começo dos anos 30, que ele um pouco ironicamente chamou de febre de eslavismo, né? Mas ele mesmo participou. Então realmente começou-se a traduzir muita coisa, a circular muita coisa. Aí, evidentemente, que um grande divisor de águas vai ser a Revolução Russa, né? Ou a segunda Revolução de 1917, né? Porque é um processo revolucionário que tem etapas e momentos bastante diferentes, né? Então isso muda bastante a forma, né, como essa literatura vai ser lida, recebida, e condiciona uma boa parte, né, das respostas dos grupos de interessados, enfim, pelo assunto, até pelo menos o final da União Soviética em 91. Né? Mas então tem um antes e um depois, certamente, de 17, ao mesmo tempo em que há continuidades, claro. Né? Mas no começo dos anos 30,
Então, a gente está num momento de mudança muito radical no campo editorial brasileiro. Já foi citado o Antônio Cândido aqui, tem estudos dele importantes sobre a reconfiguração, ou talvez o surgimento de um esquema industrial esquema editorial em escala mais industrial, moderna. E os russos vão entrar nessa história, por exemplo, com a primeira tentativa de tradução direta de literatura russa no Brasil. Uma tradução direta para o ouvinte, quer dizer, tradução feita do russo para o português, sem algum tipo de língua intermediária, que era o que ocorria até então, geralmente o francês. Geralmente a língua de interposição era o francês, às vezes o espanhol, mas o espanhol em geral era feito do francês também, então o francês quase sempre aparece como o mediador. Mas aí há uma iniciativa em São Paulo, no comecinho dos anos 30, justamente de uma biblioteca de autores russos, como era chamada, feita por um imigrante da Letônia, enfim, judeu, de expressão russa, que vai criar, com escritores brasileiros, o Brito Broca, um deles, uma tentativa de uma série de traduções diretas do russo. Esse emigrado chamava-se Zeltsov, fazia uma primeira versão literal, e os escritores brasileiros, Brito Broca, Origenes Lessa, alguns outros faziam a versão literária. Então isso já mostra muito bem que há uma espécie de salto, uma tentativa de uma ousadia maior no tratamento dessas coisas russas. E nessa altura aparecem muitas traduções, aparecem muitos textos críticos, aparecem jornais com números inteiros dedicados ao assunto, aparecem os primeiros livros escritos sobre literatura russa no Brasil. Por exemplo, em 1935, um estudo de um médico católico fluminense chamado Hamilton Nogueira sobre Dostoiévski. Então também isso indica um livro todo sobre o assunto, não mais capítulos ou referências ou artigos dispersos, mas um livro indica que há um esforço concentrado de tratamento do tema. E o Graciliano, como vários outros escritores, está no meio disso. Aliás, a literatura russa parece ter sido especialmente forte no meio de Alagoas. De Alagoas. Tem alguns periódicos, enfim, o Círculo, na época os Zelins do Rego também lá, enfim, um agrupamento de intelectuais, não só alagoanos, mas de outras partes do Nordeste também, que estão lendo e comentando muito os textos russos. E o Graciliano realmente ele vai se transformar numa das pessoas mais identificadas com essa literatura. Tanto ele mesmo declara, ele junto com o Lima Barreto e o Nelson Rodrigues, talvez tenham sido os três escritores brasileiros que mais tenham declarado a sua... Publicamente, assim, a sua ligação de profissão de fé, de princípios com a literatura russa, cada um à sua maneira, Claro, os três bem diferentes e com propósitos diferentes, mas eles fizeram questão de afirmar isso e de construir, de certa maneira, a sua persona em diálogo com esses textos. Mas o Graciliano, então, vai declarar essa filiação à literatura russa, ao mesmo tempo em que vai ser imediatamente associado a ela. É muito interessante observar na crítica da época as pessoas falando, enfim, o nosso Dostoiévski, apareceu o nosso escritor russo, finalmente. Aí ele era comparado um pouco a Tolstói, bastante a Dostoiévski, um pouco a Gorky, enfim, principalmente ali com Vidas Secas, com São Bernardo, Vidas Secas, essas comparações vão aparecer com muita força. E ele devia adorar. Bom, o Graciliano, daquele jeitão dele, Sim. Ele, às vezes, eu acho que intimamente ele devia ficar envaidecido, mas publicamente alguns depoimentos no feitio dele mais ríspido, dizendo, não, isso é bobagem, não comparar quem sou eu. É interessante dizer que a cena literária continua na Rua do Ouvidor nesse momento, nos anos 30,
com outro ator muito importante, que é o José Olímpio, que é o dono da livraria editora, onde eles se encontram, fazem uma cena literária ali também, né? Essa livraria foi fundamental realmente para a circulação, bom, de muita coisa, né, mas dos russos em especial, porque, entre outras atividades, ela vai, no começo dos anos 40, começar a conceber, né, uma coleção de obras reunidas de Dostoiévski. Né? Isso, se a gente colocar de um ponto de vista internacional, comparativo, tem muita gente fazendo isso na mesma época, ou seja, parece ser um momento em que há uma tentativa de, na Grécia, claro, em países que não estão com regimes muito profundamente anti-russos ou anti-soviéticos, né? Quer dizer, na Alemanha do período, por exemplo, isso não podia ser feito, mas há em vários lugares uma tentativa de se sistematizar, não é? De se mudar de nível, de patamar, o tratamento, não é? Dos textos russos, de Dostoiévski, que acaba sendo a figura mais visada nesse sentido. Então, a José Olímpio prepara uma grande coleção que ela chama de obras completas. Na verdade, são obras reunidas, né? Não é a obra completa dele, mas que traz uma série de traduções, né? Indiretas. Né? São traduções feitas do francês, principalmente, algumas do inglês, né? Porque o que o José Olímpio declarou na época é que não havia no Brasil um tradutor que pudesse, ou tradutores que pudessem fazer a mesma pessoa esse trabalho. Havia os que sabiam russo, mas não tinham domínio da língua de chegada, né, do português, então ele preferiu transferir as traduções. Bom, a Raquel de Queiroz é uma pessoa fundamental nesse sentido, né, mas também o José Geraldo Vieira, que fez uma das melhores traduções dessa série. Aliás, aqui eu sigo o Boris Schneiderman, né, que foi aqui no Brasil a nossa grande, né, figura de mediação das letras russas como crítico e tradutor, que gostava muito dessa tradução do José Geraldo Vieira, um escritor hoje menos lembrado, né, mas que, bom, você, né, José, que trabalha muito com esse período, né, você é um escritor muito presente, né, paulista na vida literária brasileira, também muito comparado à literatura russa, e ele mesmo tinha um interesse grande, como ele morou na Europa, na Alemanha um tempo, ele leu muito, né, da bibliografia, enfim, então ele era realmente enfronhado no espírito dostoiévskiano e acabou, em parte por ser escritor, né, em parte por essa afinidade de espírito, né, superando, digamos, alguns obstáculos importantes colocados pela mediação da tradução intermediária, né, e fazendo uma tradução que toca, de algum modo, no tom ou no espírito dostoiévskiano. Então é possível, né, que aconteça isso com as traduções indiretas e muitas vezes elas conseguem contornar, né, contornar a limitação e reproduzir ou recriar aquela atmosfera. Ana, queria trazer aqui para a conversa o José do Patrocínio. Queria que você comentasse mais sobre essas edições e também dos jornais para essa movimentação em torno da liberdade. Eu acho que cabe trazer o José do Patrocínio, mas tem um outro Jota que a gente poderia também convidar, que é o João do Rio. Ah, perfeito. Isso porque, ainda que ele faleça ali em 1921, né, ele é um desses testemunhos da virada do 19 para o 20, um testemunho da própria Revolução Russa, e não foi, à época, um grande entusiasta, né? Mas, ao mesmo tempo, é alguém que produziu uma literatura, né, que, na minha avaliação, a despeito do gênero, etc., não deixa a desejar, considerando o que está sendo mobilizado ali nessa forma literária, nas formas literárias que estão sendo elaboradas, né? Estamos falando da crônica que ele fazia nos jornais. Da crônica. A gente está falando de uma produção literária que demanda sofisticação, ainda que seja um gênero ligeiro. Ligeiro, né? E
E essa figura que não necessariamente não adere ao entusiasmo à Revolução Russa, aos desdobramentos, né, pós-17, em especial em 19, é alguém que nos ajuda também a iluminar como que essa necessidade de adesão ao modelo, né, ela também é artificial, né, ela também é historicamente construída, né? E aí eu acho que o que José do Patrocínio promove, né, nos jornais que editou, onde circulou, tudo isso nos ajuda a enxergar exatamente essas disputas, nada que produzem um panorama que não é feito de linearidades. E aqui cabe, aqui se aproxima, não. Aqui encosta e solta, né? É nesse contexto que eu acho que valeria a gente aproximar, né? Essa simpatia com os autores russos de outras simpatias, mas também incluir as antipatias, né? Porque nem sempre tudo serviu, né? E é engraçado, essa conversa está me ajudando a refletir bastante sobre o que significa, o que fica de fora, né? A gente falando aqui, antes de começar, que tem um pé na história, que faz com que a gente estude literatura de uma maneira um tanto diferente, né? Porque tudo tem a ver com a pergunta que se faz. Como que a gente interpela o passado, e a gente está falando de tradições literárias, que estão sendo interpeladas também a partir das interpelações feitas no antigo tempo presente, né? Eu acho bastante curioso que a gente não mapeie, né, essas adesões, essas simpatias a partir desses fundamentos, digamos, a época se chamava, eles eram chamados de interesses revolucionários, né? Porque é curiosamente a partir disso que eu encontro Machado, leitor de russos, alemães, ingleses, franceses, estadunidenses. Vejo Ferreira de Menezes fazendo a mesma coisa, Luiz Gama, José do Patrocínio, Vicente de Souza, Lima Barreto, o Cruz de Souza. E essas figuras todas estão ali, ora serve, ora não serve. O João do Rio me parece uma das pessoas que manifestou uma maior antipatia, né, em especial aos revolucionários do século XX, né? Talvez pelos desafios da época, eu não identifico o José do Patrocínio tendo que se posicionar de maneira tão enfática assim. Mas também eu nunca tinha me feito essa pergunta, né? O que foi mobilizado e o que não foi mobilizado nessa recepção crítica que estava sendo feita, né? E aí a gente poderia levar essa conversa para uma outra direção, né? E aí a gente teria que rever essa divisão geopolítica, né, daquilo que interessava aos sujeitos. E talvez a artificialidade dessas fronteiras ela seja explodida porque a gente passa a ter outras lentes. E aí, invariavelmente, fica nítido uma certa dificuldade de encaixar imediatamente. Não encaixa. Conta um pouco a história do Patrocínio. Bom, o Patrocínio é alguém que, ao mesmo tempo que viveu uma série de expectativas de incorporação a essa matriz hegemônica de sociedade, porque era um sujeito do seu tempo, assim como Machado, André Rebouças, ele se entendia como um sujeito completo do século XIX, mas ele foi frustrado. Por quê? Era alguém que tinha interesse em ser médico, terminou como
ficou farmacêutico e terminou como um grande homem de letras a partir da imprensa. Nesse ambiente, ele, assim como a Paula Brito, mais para a primeira metade do século XIX, ele também arregimentou uma série de expectativas de sujeitos que queriam produzir e que estavam produzindo literatura, né? A gente pode acompanhar, né? Seja a experiência que ele tem como leitor desses esforços de tradução ali na Gazeta de Notícias, mas aquilo que ele acaba empreendendo nas páginas da Gazeta da Tarde e, posteriormente, na cidade do Rio. Né? Essa movimentação permite perceber essa função social da literatura, né? E coloca a luta abolicionista, a luta por direito à cidade, a luta por uma série de questões que marcaram esse final do século XIX, né, de uma maneira mais articulada, eu acho que até mais interessante, porque muitas vezes a gente aborda a literatura como se ela se explicasse em si mesma, né? Numa espécie de fetichismo, né, de obras e autores. Quando a gente observa a literatura a partir das lutas políticas, o que vem é algo mais dinâmico. Multifacetado e pulsante, né? E aí, efetivamente, né, você tem um panteão que é transnacional, né? E que bom que foi, e o que significa a gente alimentar algo diferente disso, né? O que a gente ganha, porque não é só perder, o que a gente ganha, o que a gente perde com essas subdivisões. Porque, efetivamente, quando a gente pensa nessas lutas por enfrentamento ao pacto colonial, né, a gente entende o quão interessante é Graciliano Ramos, leitor desses autores russos, mas em alguma medida isso tem servido para entender mal por que Graciliano Ramos traduz Booker T. Washington de uma maneira tão preconceituosa. Por que interessa uma redenção, né, um elogio permanente aos russos e um lugar de subproduto, estranheza a autores afro-americanos? Porque nesse mesmo, a gente pensar, Graciliano Ramos fez isso na década de 40, né? Curiosamente, a gente perde, a gente valoriza essa agência e perde, por exemplo, o Jonatas Roque é um historiador que está pesquisando um escritor, José Eutrópio, no interior de Minas Gerais, um grande tradutor que na década de 20 estava trabalhando com textos de Carter Woodson e W.B. Du Bois. Perfeito. Pode contar um pouco como é que eram essas leituras aqui no Brasil? Então, essas leituras eu acho que vale muito a gente avaliar, porque já no início do século XX, do XIX, desculpa, você tem esse interesse consciente em identificar autores, né, dessa diáspora e dar notícia deles. Sei. Né? Quando a gente chega na segunda metade do século XIX, talvez pela nossa capacidade de identificação agora, não pela ausência de gestos semelhantes, né, no tempo vivido, na primeira metade do século XIX. Né? Mas é curioso que a gente observa, já falei, né, Frederic Douglass foi traduzido por André Rebouças. A gente tinha a indicação de uma série de outros autores, autores haitianos, né,
circulando a imagem de Toussaint Louverture não circulou no Brasil apenas por força, né, de textos que reforçavam o colonialismo, daí o porquê de ter um medo, né, o haitianismo como medo das elites, né? A gente vai acompanhando, recentemente a gente tem visto, né, traduções que chegam agora aqui no Brasil, né? Tardiamente, né? Cedric Robinson, quando pensa nessa tradição radical, é anglófona em grande medida, mas ela vai apontando para aquilo que no Brasil nunca foi prioridade no olhar. O que você quer dizer com essa tua fala que existe uma história da literatura afro-americana já lida aí no século XIX e que a gente precisa entender melhor. É mais só do que afro-americano no sentido de afro-estadunidense. Você tem um repertório... Textos do Caribe também. Do Caribe também. Da Europa, a Afro-Europa. Afro-Europa. Entendeu? Perfeito, Tudo isso foi objeto de circulação. Você Perfeito. tem a figura de um Olaudá Equiano, né? Ela não é estranha para o vivido. Ela é estranha para a matriz de memória que ainda está consolidada. Ou seja, esses livros, de alguma maneira, chegam aqui ao Brasil, chegam aos nossos autores que estão produzindo literatura. Chegaram. Né? Chegaram. A gente tem vestígios, obviamente, não foi a prioridade dos editores do século XX. Ou quando foram nessa chave. Mas é interessante perceber, aí a gente volta, como que esses sujeitos, eles foram menos essencialistas, né? Na verdade, eles foram anti-essencialistas em resposta a um racismo que excluía. Porque é nítido, todos esses sujeitos, todos esses escritores negros, eles liam autores negros e autores não negros. E é por isso que não é difícil encontrar Machado, leitor de russo, Lima Barreto, leitor de russo, André Rebouça, leitor de russo. Mas era uma leitura muito mais ampliada e generosa Perfeito. do que os cânones. E é por isso que eu tenho chamado a conversa de vamos juntar aqui tradições que ora se completam e ora até se tensionam, porque nesse ambiente que a gente pode até mesmo criticar, né, essas personalidades que têm ancorado, né, a nossa maneira de falar sobre literatura, falar sobre tradições, identificação, aproximação, né, e, ao mesmo tempo, sair dessa ideia, que para mim é muito cara, de que a produção brasileira que tenha sintonia com a produção russa, ou alemã ou francesa, ela basicamente se dá pela chave de uma subalternidade. Não foi. Não foi. Mas, ao mesmo tempo, né, tem um quê de cumplicidade em alguns momentos com o pacto colonial, mas também de contestação, ruptura ou, no mínimo, um desvio. Queria que você falasse um pouco sobre a imprensa, essa imprensa negra se movimentando. É a partir dela que a gente, inclusive, consegue identificar essas brechas, né, por meio das quais a gente visualiza um universo mais sofisticado. Se a gente considerar que essa tradição negra na imprensa brasileira, ela é exatamente equivalente à própria cronologia da imprensa brasileira, nunca existiu imprensa brasileira sem a presença de homens e também de mulheres negras, ainda que numa condição de encobertas pelo manto, né, dessa matriz sexista, misógina, né? A gente começa, então, a partir daquelas aparentes fraturas, a perceber tradições que a gente está negligenciando, né? E a gente não nega a violência que está sendo posta de raça, gênero, território,
mas a gente consegue, inclusive, entender a viabilidade desses sujeitos, né? Não é estranho que mulheres estejam demandando espaço, construindo espaços, confrontando interdições na literatura, assim como pessoas negras. Só que mais do que tentar uma presença numa matriz hegemônica, tem sido elaboradas essas tradições próprias, né? Então, é assim que a gente consegue imaginar uma imprensa negra, desde 1830. A gente pode, inclusive, reportar ao final do século XVIII, com os jornais murais da Revolução dos Alfaiates. A gente consegue perceber essa atuação feminina, né? Também desde a primeira metade do século XIX, mas que remonta a desejos anteriores, porque a gente não teria presenças femininas nesses circuitos, esses sintomas que a gente vê, né, que a gente consegue ver hoje, tem a ver com uma crença de sujeitos e sujeitas na sua própria existência, né? Mas a gente enxerga mal porque a gente tem ainda olhado a partir das lentes do cânone. E o cânone, ele é historicamente construído a partir dessas tradições de poder. Aí é nesse contexto que eu acho interessante que, durante todo o século XIX, a gente consegue acompanhar essas presenças, identifica a produção. Quando adentra nos textos, a gente enxerga uma rede muito mais ampla, mas isso não se traduz na maneira como a gente conta a história da literatura. Perfeito. Né? E muito menos a história do Brasil e do mundo. Né? Eu gosto muito de imaginar uma mesa de iguais, né? Quando a gente pensa tudo isso que foi mobilizado aqui, que inclusive permite, né, um sujeito como João do Rio, a despeito de todo o fervor, né, em torno das ideias russas e tal, falou, não, isso para mim não vale. Assim como foi possível, né, a André Rebouças não ser um entusiasta, ou mesmo Machado de Assis, não ser um entusiasta do republicanismo brasileiro, porque muito tinha a ver com tradições né, perversas, como a que Machado citava ali em 89, no 88, no imediato pós-abolição, né, percebendo que existem práticas comuns. Aí, a gente vai reposicionando essas peças, e não é que a imagem seja outra, mas eu acho que a gente muda a intensidade das cores. E, ao mesmo tempo, o que fica no primeiro plano, aquilo que pode ficar em segundo plano nessa paisagem. Né? A gente não altera o passado, mas a gente começa a enxergá-lo não a partir das lentes, não a partir das lentes e das matrizes de sentido que produziram justamente essas relações de poder e essas desigualdades que a gente tem tanto contestado hoje, mas que não se inaugura hoje. Né? Acho que eu fico imaginando, né? E a recepção dessas figuras, né? Porque circularam também. Né? Será que ninguém nunca se interessou por um Antenon Firmin na Europa Oriental? Acho que a gente não se perguntou sobre isso até hoje. Bruno, chegando aos nossos dias, a gente tem um florescimento das traduções. Queria que você comentasse o que está acontecendo, por exemplo, nos últimos 20 anos. Né? Há uma onda de interesse realmente pela literatura russa. E aí, eu acho que depois da invasão russa à Ucrânia, não é? Cada vez mais eu tenho feito um esforço de falar em literatura russófona e não exatamente só russa, não é? Porque há vários desses escritores que
escreveram em russo, não é? Mas tinham outras origens. Não é? Claramente é preciso muito trabalho ainda em cima dessa grande narrativa, não é, da literatura russa, que tem um fundo imperial e colonial. Não é? Ela é muito linear, ela é muito russo-centrada, não é? Ela é muito masculina, enfim. Então tem uma série de questões, né, que foram, inclusive, discutidas aqui hoje, com as quais a literatura russa tem que lidar. Não é? Então o Gogol, já mencionado, é um desses casos. Não é? É um autor de origem ucraniana, muito em disputa atualmente, não é? Entre a Rússia e a Ucrânia, mas acho que a gente está numa situação talvez um pouco curiosa, né? Porque ao mesmo tempo que ainda estamos, desses 20 anos para cá, traduzindo e comentando e divulgando certos textos do chamado cânone, né? A gente ao mesmo tempo tem que contestá-lo, né? Tem que problematizá-lo. Se a gente pensar que no Brasil, até 2000, começo dos anos 2000, a gente não tinha ainda traduções diretas dos grandes romances de Dostoiévski, né? Isso já havia em praticamente todas as línguas, né? Desde muito tempo, né? Em espanhol, em alemão, em inglês, mais de uma versão ou mais de uma coleção, né? Mas até a iniciativa do Paulo Bezerra, né? No começo dos anos 2000, a gente não tinha um Crime e Castigo, por exemplo, né? Que é um texto traduzido diretamente. Traduzido diretamente. É um desses livros que todo mundo citava no começo do século XX, né? Ele era conhecido por todo mundo, mas era lido em francês e depois em traduções brasileiras feitas a partir do francês, e só de 2000 exatamente para cá, né, que a gente tem uma tradução direta do Crime e Castigo, do Idiota, dos grandes romances de Tolstói, né, o Guerra e Paz e o Ana Karenina, é uma coisa de 2000 e tanto, pelo Rubens Figueiredo, né, também. É uma iniciativa de outro tradutor e de uma editora, evidentemente, né, que acolheu o projeto, a 34 num caso, e a Kozak Naif no outro. E então é uma coisa muito recente, né? Muito recente. E a gente ainda está, digamos, nos eflúvios, né, desse momento, ou seja, uma ideia de que... E lendo mais outros autores russos e outras obras que claro, chegaram. Outras obras, não é, ao mesmo tempo que foram traduzidos esses textos considerados, não é, basilares e fundamentais, há uma tradução de autores diferentes, não é, mais inesperados. Não é. Ainda há pouca literatura contemporânea. Não é. Contemporânea, a gente teria que traduzir mais literatura contemporânea. Seria preciso também traduzir autores e autoras, não é? Mais autoras, não é? Mais escritoras, sem dúvida, não é? Isso tanto contemporâneas quanto escritoras, enfim, da tradição russa do século XIX, XX. Não é? Esse movimento está trazendo também o leste europeu de um modo geral, né? O leste vem, aliás, a primeira versão, né, dessa onda de tradução do russo, ela era uma versão chamada Coleção Leste, né? Aqui, enfim, a editora 34 teve um papel muito importante nesse sentido, e de início a Coleção Leste tinha autores húngaros, né, tchecos, enfim, depois ela acabou afunilando, né, no caso russo, mas sem dúvida é preciso continuar, não é, a se traduzir autores e escritoras também. Né? Realmente é algo que a gente tem que se inspirar mesmo no que tem sido feito, sobretudo no mundo de língua inglesa, mas não só, não é, de tentar trazer mais vozes de escritoras importantes. Isso, talvez só um parênteses, Josélia, mas você perguntou quem estava lendo, né, a literatura russa no começo do século XX, ali na Rua do Ouvidor. Né, o caso do Brasil parece ter uma presença, digamos, uma participação menor
não é, de mulheres trabalhando com o assunto do que em outros contextos. Claro que aí pode ter sempre a ressalva da pesquisa mal feita, Sim, né? sim. Das limitações da minha pesquisa, do meu olhar, talvez, né, que não tivesse voltado para isso, mas temos alguns nomes muito pontuais. Houve uma escritora cearense, né, chamada Francisca Clotilde, muito interessante, no final do século XIX, a quem se atribui uma tradução das Almas Mortas do Gogol, justamente, nessa mesma época em que o Machado escreveu. Né? Tem a Lúcia Miguel Pereira, nos anos 30, que escreveu coisas excelentes, né, sobre a literatura russa, mas é diferente de Portugal, por exemplo, ou Espanha, que tem, logo no começo do interesse pela Rússia, algumas mulheres muito dedicadas e decisivas. Né? Tem a Maria Amália Vaz de Carvalho, em Portugal, né, que se interessou pelo assunto. Tem uma grande romancista espanhola, que foi a Emília Pardo Bazán, que escreveu um livro inteiro sobre a literatura russa no final do século XIX. Tem as tradutoras em língua inglesa, né, Constance Garnett, que traduziu um feito incrível. Ela traduziu praticamente tudo de Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, principalmente, né, no fim de século. A Isabel Hapgood, nos Estados Unidos. Né? Então, há já identificadas, né, assim, algumas personagens importantes. No Brasil, é o caso de ver, né, pesquisar mais, né, para poder aprofundar isso. Agora, voltando para o momento atual, então há um esforço simultâneo, né, de tentar continuar a apresentar esse material considerado básico, né, e, ao mesmo tempo, trazer mais diversidade, né, um quadro mais multifacetado. Abrangendo, inclusive, o leste como o leste como um todo, né, autoras, escritores e escritoras contemporâneas, né, problematizando a grande narrativa russa, né, russo-centrada, né, que ainda impera, né? Impera literalmente, né? Tem um caráter imperial realmente. A Rússia era um império, né? A gente não pode esquecer que essa literatura de Tolstói, de Dostoiévski, né? Do Pushkin, Gogol, ela é produzida em grande parte dela numa entidade imperial e servil, né? Quer dizer, isso tem que ficar sempre no horizonte, né? Mas é um movimento atual de tradução muito pujante. Certamente a faceta mais interessante, sugestiva, né, refinada da russística brasileira é a tradução. Né? Aí a gente está num patamar, num nível muito... Excelente. Excelente. Né? Acho que o Brasil não é patriotada, não, mas é um dos países onde se traduz bem em literatura russa no mundo. Isso deve muito ao Boris Schneiderman, sem dúvida, não é? Mas não só ele, não é? Claro que ele não vou cair aqui na mitologia, né, do imigrante único, né, fundador, quase como um Prometeu, né, que traz a chama. Tem uma série de outros nomes. O Almas Mortas, que foi citado aqui, por exemplo, existe disponível numa tradução recente do Rubens Figueiredo, mas também de uma grande tradutora, né, que foi a Tatiana Bielink, né, uma tradutora... Grande autora de... Exato, né, de livros para crianças, né, e jovens. Né, e a Tatiana foi uma extraordinária tradutora do russo e que muitas vezes, né, aparece, ou não aparece, melhor dizendo, nas apreciações que se fazem do panorama da tradução do russo no Brasil. Né? É muito comum que ela fique um tanto ou bastante escanteada, não é? Quando ela deveria realmente estar no primeiro plano. Ana, aproveitando já que você já começou a falar na outra pergunta, a gente está passando por uma renovação muito grande, né, no olhar, tanto em relação à literatura, às artes em geral, história também. Os seus trabalhos têm lançado esse novo olhar, né? E tem bastante coisa ainda que a gente precisa fazer. Queria que você comentasse essa produção atual. Normalmente a gente pensa o presente como como fosse o tempo da frustração, né? Porque a gente está sempre insatisfeito com o que tem. A gente queria mais, né? Mas eu te confesso que, a despeito dos desafios que são ainda muito expressivos, talvez seja coisa desse processo de começar
a entender que eu estou envelhecendo, eu estou começando a ser... Não. Eu estou começando a desenvolver uma capacidade de ser um pouco mais generosa com a agência dos sujeitos no tempo presente. Sim. Então, quando eu olho em volta e eu percebo que esses debates, né, eles não são só da ordem de um conteúdo e que a gente está avançando numa reflexão que afeta bases epistemológicas, mas que desafiam até mesmo estruturas cognitivas, né? Isso me faz ser bastante esperançosa e orgulhosa desse tempo. Porque se, por um lado, a gente tem grupos anteriormente chamados de invisibilizados, que existiriam no subterrâneo da história, todas essas imagens daquilo que não se vê, e a gente tem visto hoje, né, uma demonstração de que o problema não está em quem não se vê, mas no olho que não enxerga. Né? E esse olho que não enxerga, ele está sendo confrontado não só nessa dicotomia nós, eles, mas nós todos. Né? Essa ampliação do nós tem feito com que pessoas não indígenas, pessoas indígenas, pessoas brancas, pessoas não brancas, pessoas negras, pessoas não negras, homens, mulheres, desnaturalizem esses regimes de exclusão e apresentem novas maneiras, que não são tão novas assim, mas que nos parecem novas por falta dessa consciência de tradições que têm sido subdimensionadas. Aí sim. Isso faz com que eu, como historiadora, seja sistematicamente incomodada de forma positiva pelo que tem sido produzido nas artes. Né? Como historiadora, eu dificilmente faria movimentos de contestação se eu não estivesse comprometida como público das artes visuais, né? Das artes dessa literatura contemporânea, do cinema contemporâneo. Quando a gente depara com uma figura como Grada Quilomba, né? Não é só numa chave de uma experiência estética histórica que a gente é confrontado. Né? Nós somos também levados a pensar para além de um pensamento cartesiano. Isso abre, não é novo, não é a primeira vez que se experimenta, mas considerando aquilo que eu encontrei 20 anos atrás e vivencio hoje, eu acho que é muito, muito interessante. E algo que, inclusive, permite que a gente reconheça as tradições, mas humanize também. Então, não se trata de desfazer, né, de todo esse patrimônio. Essa ideia de uma iconoclastia para todas as... Não se trata disso, mas se trata de lidar com... somos, ainda mais no Brasil, acho que é difícil pensar isso para qualquer lugar do mundo, somos expressões de sociedades que se constituíram na violência. E precisamos lidar com isso. Né? É preciso reconhecer a grandeza de autores como Dostoiévski, Tolstói, etc., mas é preciso também entender como que essa ancoragem se fez possível e os termos que ela tem sido, que isso tem sido viabilizado. Ao mesmo tempo, não se trata de olhar para a África ou para as tradições indígenas como o poço onde beberemos da água da redenção da humanidade, porque isso é também desumanizar. Né? Não somos obrigados a apresentar soluções para os males da humanidade. Nós estamos aqui justamente reivindicando a possibilidade de superar traumas coloniais, né, que têm, inclusive, negado
o básico para que a gente opere, né, na construção de sistemas literários menos excludentes, que inclusive sejam capazes de, da mesma maneira, no mesmo tempo que a gente está refletindo sobre taxação de grandes fortunas, a gente precisa refletir sobre o que significa isso no âmbito das dinâmicas do mercado editorial, né, das referências, da legitimação, daquilo que tem se produzido. Eu entendo que, mais uma vez, a gente tem vivido um momento de possibilidade. Se isso vai dar em algo muito bacana, não temos garantia nenhuma, porque a história ela não caminha para o Eldorado, nunca. A humanidade ela é justamente essa eterna possibilidade de destruir e de construir. Queria que você me desse exemplos do que está sendo estudado, sendo encontrado, assim, de novas pesquisas, assim, novos objetos, autores. Quase que assim, dá para o leitor o gostinho do que a gente vai entender melhor a partir da produção historiográfica que está sendo feita agora. Olha, ao mesmo tempo, quando eu penso em literatura, né? Ao mesmo tempo que eu tenho uma Conceição Evaristo que passa a ser vista, eu tenho uma escritora que está com um livro para ser publicado, dando spoiler, né? Que é a Andressa Marques, que é uma jovem escritora que, nessa experiência de ser desafiada, vindo da literatura, sendo desafiada pela história, escreve uma espécie de romance de fundação em que articula essas migrações internas com a experiência da geração dos estudantes cotistas no Distrito Federal. É alguém que é curioso, que mobiliza todo esse repertório que nós falamos aqui para produzir algo que eu ainda não tinha lido na literatura brasileira. E que tem a ver com esses tensionamentos, esses atravessamentos, né? Eu comecei a ler o novo livro da Elisandra Souza, né? Peguei na Feira do Livro e eu comecei a falar, está encontrando o caminho que não era o mesmo caminho do início do século XX. E que você percebe que tem a ver com isso que é construído na condição de público do teatro, público do cinema e autora de literatura de ficção. Né? Aquilo que a gente observa num trabalho como da Josimeire Alves Pereira, da Patrícia Alves Melo, você tem uma autora do Norte. Quando a gente imagina o trabalho de uma Verenilde Pereira, que também aparece agora como um grande, olha como surge. Não, ela não está surgindo agora. É uma escritora de 60 anos que produziu um romance, né, ali no início do final da década de 1990, início dos anos 2000, né, mas que agora parece encontrar um espaço de existência, mas ela chega não pedindo licença. Se a gente assistir, né, a fala dela na Abralic, lá em Manaus, esse ano, é um nível de consciência de si e autodeterminação que é muito rico. É muito rico, né? E que tem desafiado a nossa maneira de produzir história escrita. Historiografia. A gente tem limites, a gente trabalha com uma forma narrativa que é um tanto quanto... engessada. Ela tem seus próprios desafios. Eu não vou dizer, porque senão eu diria que eu sou infeliz por ser historiadora. Né? Eu deveria tentar literatura, mas eu falei, eu até escrevo literatura por diletantismo, não?
Não, por ousadia Por mesmo. ousadia. Por ousadia, Uhum. sabe? Não vou dizer que é inveja, porque assim, isso parece ser tão saboroso. Uhum. Porque quando eu paro aqui eu tenho o limite. Uhum. Esse limite, ele não é determinado para quem trabalha numa chave literária. E isso, mas ao mesmo tempo, isso não me impede, né, de destravar a minha capacidade de lidar com os registros, né, de uma maneira criativa, que muitas vezes eu acho que esses limites são dados pelo conteúdo em si e não pela maneira como a gente aprendeu a lidar com esses vestígios. Então, eu falei de bastante mulheres negras. Sim, muito obrigada. Porque, efetivamente, a gente está num momento de conseguir enxergar mulheres negras, mulheres indígenas nesse país, né? E quem está escutando vai atrás desses livros. Eles estão chegando aí no mercado editorial. O engraçado é que a gente tem acompanhado essa chegada. Mas mais do que acompanhar essa chegada, na condição de público, eu me orgulho, né, de acompanhar essa construção que não começou agora. Ana e Bruno, infelizmente temos que encerrar a conversa. Uma conversa que podia durar mais tempo. E agradecer muito vocês. Eu que agradeço, né? Acho que uma conversa com tantas informações, com tantas provocações, que a gente tem muito que trocar. Né? Adorei a conversa, vou procurar os livros. Até mais. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.